Bem-vindo ao podcast Dinheiro e Relacionamento, podcast que contamos histórias reais aqui dos nossos clientes. Hoje a gente tem uma história de superação, uma história com muitos desafios, uma história linda, eu posso dizer assim, com uma trajetória de mais de 3 anos aí juntas. E hoje você vai conhecer a Rita, né, Jorge? Com certeza. Nosso podcast, ele nasceu da nossa necessidade de revelar alguns tesouros que a gente tinha dentro dos nossos atendimentos, de histórias de superação, histórias de conquista, histórias de desbloquear o potencial financeiro, que é, de fato, a nossa missão. E hoje é mais um tesouro que a Laís garimpou e a gente vai poder apresentar aqui para todo mundo. Maravilha. Então hoje a gente recebe assim com muita honra a Rita. Ela é uma cliente muito querida do Poupa Invista, né? A trajetória dela começou aí, né, com ela e Roberto, né? Então vai ser uma história hoje que nós vamos, né, assim, sentir, vai ser um momento de superação, mas nós começamos essa trajetória, né, Rita, assim, com o objetivo de buscar essa aposentadoria, a construção de patrimônio. Então fala, se apresenta, como é que você me conheceu o Poupa Invista, ele que estava bem no início, foi bem no início do Poupa Invista, então conta um pouquinho mais. Então, meu nome é Rita, como eles já falaram. Eu conheci a Laís depois da pandemia, né, Laís? Foi sim. A indicação da Laís foi através da minha enteada, que estava querendo ir... Estava querendo, não, até foi pro Canadá. Conquistou, inclusive. Foi pro Canadá por conta dela, da Laís, porque ela tinha que juntar um valor e ela achava impossível. E ela buscou a Laís e conseguiu. E um dia, conversando lá em casa com o Roberto, meu esposo, e ela comentou da Laís. Foi. E eu achei assim muito interessante, porque apesar de já estar 35 anos no mercado, né, trabalhando na área financeira, a questão financeira pessoal, né, zero, né? Porque a gente nem tanto assim. Zero. Então a Laís entrou, eu tinha o Roberto, né, que infelizmente em 2021 ele veio a falecer, que ele cuidava mais ou menos das minhas coisas, porque eu trabalho muito, em torno de 14, 15, 16 horas por dia. Eita, caramba, gente, vamos falar de algo. Olha o tanto de assunto que a gente tem para falar aqui, né? A história de superação, né? Quando eu comecei o processo com a Rita, eu conheci o Roberto, né? Um cara extremamente organizado. Então, para mim, assim, como planejadora, foi muito mais fácil iniciar essa jornada com a Rita, né? Porque ele já tinha tudo, todos os comprovantes, era pastinha para cada ano, né? Planilha, tudo planilha. Então, eu sentava lá, ela só esperava mesmo ele pegar tudo, né, Rita? Ele fazia tudo. Era verdade. Ele ia no quarto, né? Que hoje o Luiz trabalha, então ele ia nesse quarto, trazia algumas pastas com todos os comprovantes de pagamento. Então, o processo foi muito fluido. Isso é um tópico, né? Como é que a Rita superou, né? Assim, foi uma perda, foi a minha primeira experiência, Rita, assim, realmente de perder um cliente. Então, para mim, foi também um grande aprendizado, porque a partir da ida do Roberto, eu comecei a ter outras perspectivas sobre a vida e sobre os meus clientes, sobre seguro de vida, né? Foi um marco assim mesmo. A partir daquele momento, eu mudei diversas perspectivas. E hoje a gente vai falar sobre isso, vamos falar de superação, falar dessa quantidade de horas que geralmente quando a gente trabalha muito, né, Jorge, a gente percebe isso com os nossos clientes. Quando a gente trabalha muito, a gente busca recompensas. Então, eu sou essa pessoa ali que fico no final de semana tentando, já que é 14, 15, 16 horas de trabalho, eu fico tentando segurar, né, Jorge? Imagina aí como é que deve ser desafiador aí esse processo. Fora tem a questão também de delegar. Quando a pessoa ela trabalha muitas horas, ela não tem a atenção voltada para a questão financeira, para a saúde, e ela acaba delegando. Perfeito. E chega num processo que não chega bem, sabe? Sim. Não chega saudável. Então, é uma análise também que a gente vai trazer aqui hoje. Isso, vai ser muito reflexivo e eu quero começar primeiro com esse tópico que você trouxe, Rita, a respeito da sua jornada de trabalho e falando que você é da área financeira, né? Então, quando a Rita me procurou, a primeira reunião eu lembro como se fosse hoje, eu aprendi recente como resolver esse ponto. Rita, você me falou assim, Laís, eu trabalho há mais de 14 anos com essa área financeira, mas eu não sei cuidar das minhas finanças. Santo de casa não faz milagre.
E eu aprendi recente como resolver isso, que nós que somos planejadores, você que é a gestora financeira de uma grande empresa, nós somos mais suscetíveis a erros financeiros, porque a gente tem o excesso de confiança. Eu até comentei em um dos podcasts, falei exatamente sobre isso. Então, quero dizer aqui que contadores, gestores financeiros, economistas, planejadores, nós somos mais suscetíveis. Então, vamos tirar esse detalhe aí da nossa conversa, mas eu queria que você falasse, assim, o que você acha dentro da sua jornada profissional que é possível trazer essa contribuição mesmo, assim, para as suas finanças ou não tem nada a ver. Assim, às vezes pode não ter nada a ver. Conta aí para o público. Então, na verdade, eu acho que não tem nada a ver, porque parece mentira. Até pagar conta atrasada minha eu pagava, coisa que lá na empresa que eu nunca fiz. Falar um pouco da empresa que eu trabalho, né? Foi meu único emprego. Eu já estou lá há 35 anos. Olha isso. Eu trabalho com um grupo. Hoje nós estamos com 16 empresas, mas na verdade são 32, porque eu tenho uma das empresas que são 16 filiais, que na verdade é uma empresa, né? Cada filial. Sim. Eu comecei lá do nada com o meu chefe e não tinha faculdade, não tinha nada, né? E aí fui crescendo, a empresa me custeou a minha faculdade, eu paguei. Logo em seguida houve uma oportunidade de uma chefia. Uma chefia entre aspas, porque eu tinha um superior, então eu ficava mais como uma coordenadora de financeiro. Sim. Mas em determinado momento ele precisou cuidar de uma outra empresa do grupo, e aí foi quando eu fiquei sozinha como gerente financeira. Isso já tem... Isso foi quando, 15 Rita? anos. Sim. Então, na verdade, quando você me falou, foi 34 anos. Então, você Sim. já estava completando... Meu Deus, eu nem lembrava foi meu disso. primeiro emprego. Isso. Antes eu trabalhei, eu fiz Não estágio revele no sua banco. idade, não, Rita. Bora, senão vão perguntar onde é. Vão pedir o seu contato da trabalhei- Dermato e eu vou gerar gastos. Tá bom. Eu entrei lá para ficar uma semana numa papelaria do Sim. filho do dono do grupo. E aí ele veio a vender a papelaria e me levou para trabalhar com o pai. Sim. E eu fui lá para conversar, para falar, eu não vou ficar na papelaria. E aí fiquei conversando. Quando deu certo, eu olhei no relógio e falei, uai, mas eu preciso ir embora, minha irmã tá lá embaixo. Ele falou, não, você não vai embora mais não, agora você vai ser financeira do nosso grupo. Uau. Vai trabalhar no financeiro do nosso grupo. Eu falei, ele é. Aí eu fiquei. E nisso eu fui ficando, sempre na área financeira. Não sabia muita coisa, não, mas, assim, hoje o que eu sei foi na prática, mas, assim, para a prática da empresa. Uau. Eu até costumo brincar que eu não sei trabalhar em outro lugar. Minha vida inteira eu trabalhei lá. Agora eu entendi essa frase, que você várias reuniões ela fala isso, Jorge. Pra mim, assim, de que não sabe trabalhar em outro lugar. Porque eu ficava provocando Eu ela. trabalhei em outro lugar. Eu Ela ficava- fica me provocando. Eu ficava provocando ela de Rita, você sabe muito. Eu até falei assim, eu vou minha cunhada, ela tem uma empresa uma rede de clínica de imagem, vou entregar seu currículo que ela tá precisando de uma gestora. Até pedi, ela tá precisando de uma gestora. Ela falou, Laís, eu não sei trabalhar em outra empresa. Então é por isso, porque eu não lembrava desse detalhe que sua carreira foi construída lá, olha isso. Só sei trabalhar pro grupo, né? E aí teve um momento que eu trabalhei com 10 mil funcionários no grupo. Uau. A gente já teve 2 mil funcionários. Em 2020, a gente perdeu o fundador, né? Com a Covid, ele Sim. falecer, que Sim. a Laís estava comigo. Sim, Foi um momento muito, muito complicado, foi mesmo. porque para mim era um pai, né? Tudo que eu tenho depende de lá, não. Eu trabalhei, mas que me proporcionou foi o grupo, né? Então, eu sou muito grata ao grupo. Sim. E aí, quando eu conheci o Roberto foi meu professor de faculdade, para quem... Ele foi meu professor de faculdade. Qual a matéria? PGA. Não teve como prestar atenção na matéria. Eu dizia para ele que ele era meu professor predileto, né? Então, assim, ele foi meu professor de faculdade, aí eu terminei a faculdade, depois de 1 ano e meio. Lá no trabalho eu precisei de fazer alguma consultoria e liguei para ele e aí foi indo. Ele também acho que já tinha algum interesse lá atrás, não sei. Sim. E foi muito bom. Que Roberto delícia. foi assim... Eu costumo dizer que Deus é muito generoso comigo porque Ele colocou alguns anjos na minha vida. Ela fez mesmo, é uma. Eu canso de dizer isso para ela. Que eu acredito sim em anjo e sei que a Laís é um que Deus colocou na minha vida que foi assim, todos os sentidos, na amizade, na torcida, né? Sim. Eu acho engraçado na Laís porque ela não é só a parte financeira, ela parece que ela está diretamente no dia a dia nosso. Então, ela
com jeitinho, ela vai, ela Porque o financeiro permeia tudo, Rita. Você pensa numa viagem, você pensa no planejador. Você pensa, sei lá, numa troca de um carro, você também pensa no planejador. Você às vezes pensa em almoçar diferente, você fala, ixi, quando a Laís veio isso aqui no meu extrato, então, Laís, querendo ou não, a gente tem um poder. Se você é cliente de algum planejador e não pensa no seu planejador, você está usando ele errado. Tá usando. Você pode... Eu penso na Laís 24 horas, o tempo inteiro. Okay. E assim, e quando eu conheci o Roberto chegou a ser diretor do Banco do Brasil, por umas decisões não muito assertivas, ele teve uma dificuldade financeira. Então, quando a gente começou a namorar, a se relacionar e que a gente veio a casar, ele tinha muita preocupação, né? Porque ele já tinha vindo tinha uma bagagem que não era muito boa financeiramente, exatamente por não planejar. Achava que aquilo ia ser eterno e que ele jamais ia precisar um dia contar, planejar. Por mais que ele era muito organizado, mas assim, organizado com tudo que ele gastava. Né? E aí eu conversando com ele, porque assim, mesmo trabalhando na área financeira, eu sempre tive muita dificuldade. Eu acho que eu sou mais a parte de confiança no ramo de financeiro. Eu acho que não. Aí eu vou puxar um tópico, Rita, que é muito importante aqui para eu e o Jorge discutir, que é justamente isso que você está falando. Não é porque lá você desencadeia uma responsabilidade muito voltada para o recurso do outro e fora que você passa muito tempo lá. Então, o seu corpo, né, falando até um pouco de economia comportamental, você chega num estágio de cansaço que você quer buscar recompensas. Então, não tem como você ter energia e banda mental para gerir tão bem o seu recurso, né? Então, aí entra o papel do planejador. Você não tem nem vontade de olhar. Você vai falar, não, a gente paga, uma hora a gente paga. Exatamente. Você não tem nem vontade de ficar ali fazendo planilha. E com isso, o Roberto veio, começou a fazer a planilha. E assim, eu imaginava, quando eu conheci o Roberto, que eu ia me aposentar. O Roberto, na época, ele era coordenador da faculdade. Pouco tempo depois ele se aposentou. Eu falei, bom, então eu vou ter que me aposentar para a gente aproveitar. Porque a gente vivia, era assim, eu acho que era o casamento exemplar. Nosso relacionamento era um negócio assim, né? Era um negócio, assim, foi Deus, foi colocado. Eu precisava realmente conhecer o Roberto para eu mudar toda a minha perspectiva de vida, esse casamento. Eu já vinha de um casamento que não foi muito legal. E eu imaginava que não poderia existir um casamento tão bom, tão legal, tão gostoso, que a gente conseguia se entender em todas as etapas, financeira. Ele puxava assim, ficava, Rita, tem até uma passagem muito interessante, que a gente arrumou uma viagem, acho que eu nem conhecia a Laís. E aí a gente viajou, eu, ele e minha filha. Eu juntei dinheiro, graças a Deus eu sempre tive um rendimento bom, né? Eu guardava, mas eu guardava errado. É tanto que eu guardei uns 10 anos e não ganhei nenhum terço do que eu ganhei com a Laís em 2 anos. Então, assim, eu guardava meio que errado, só deixava lá na poupança. Tava no colchão. Tipo isso, né? E aí a gente programou uma viagem, nós viajamos, nós 3 e tal. E assim, hoje não, mas eu era daquela que para mim não tinha amanhã, eu tinha que gastar. Eu sempre pensava assim, eu trabalho demais, eu mereço, e vou gastando. Pra vocês terem ideia, essa viagem que a gente foi, é até feio falar isso, mas enfim. Nós fomos em 8 pessoas lá para Miami, Orlando, voltamos com 11 malas. Eu passei uma tarde dentro do Walmart. Você vê, né, gente? Eu vou puxar agora uns ganchos aqui importantes. Com certeza, Jorge. Você acha mesmo? Só para concluir, quando a gente voltou dessa viagem, eu estava preocupada porque o carro da Lorena tinha dado um problema. Eu falei, caraca, a gente viajou, gastou, e agora? Como que eu vou pagar o carro da Lorena? Aí o Roberto, sentado na mesa, tirou um envelope. Ele falou assim, olha aqui, ó, o dinheiro não tinha acabado, não. Ainda tinha esse aqui que era do carro. Olha isso. Tanto que ele se colocava nessa posição, né? Ele já tinha vivido uma vida aqui sem planejamento, sabe? Eu sabia tanto que era complicado. Né? Eu lembro de ter chegado lá e ele... Quando a gente começou esse processo, né? Então, o Roberto era bem participativo. Então, por mais que a gente gerenciava ali os números da Rita, né? Então, ele, às vezes, pegava alguma dica, perguntava alguma coisa a respeito das finanças dele. Foi um processo muito gostoso. E aí, assim que a gente
eu fui compreendendo, Rita. Então, eu queria trazer aqui uma linha do tempo, assim, que eu fui compreendendo a realidade financeira de vocês. Então, vocês foram um dos primeiros clientes, assim, que eu percebi o quanto que vocês viviam bem uma viagem. Assim, eram números, Jorge, estratosféricos, assim, de ir para Orlando, sabe, assim, de gastar números, assim, de voltar com dólar, de ter dólar em casa, alguns detalhes, assim, que eu não estava muito habituada, sabe? E eu falei, como é que eu tiro a pessoa desse cenário e vou para esse cenário? E aí foi muito importante, Rita, assim, eu queria até trazer isso para você, mas foi muito importante o quanto que você, na teoria, não precisava desse controle, porque, de certa forma, estava ok. A sua vida estava confortável, você tinha juntado um recurso, estava com o apartamento quitado, sabe, um casamento ok, uma viagem sendo realizadas. Aí me conta assim, qual foi o ponto que você falou, eu preciso de uma ajuda financeira? Foi quando eu falei, não, eu vou ter que parar de trabalhar desse tanto, eu não vou viver meu casamento. E eu tinha um sonho muito grande, que era viajar com o Roberto. Eu imaginava que quando eu conseguisse me aposentar, a gente ia conseguir viver o que a gente não vivia no dia a dia, né? Porque era muito corrido, coitado. Eu saía de casa às 9 horas da manhã, chegava em casa 10, 11 horas da noite, ele já estava dormindo, mas assim, sempre muito compreensível. Ele sempre falou, eu estou em terceiro lugar nessa tua vida aí, eu sei que o momento é esse. E aí eu falei, não, eu preciso me aposentar. Só que eu nunca imaginei que eu poderia chegar numa segurança de aposentadoria que eu estou hoje. Sim. Isso graças a Laís, porque a gente, quando está numa vida dessa, que você viaja, que você gasta, você não pensa no futuro. Você não pensa. E eu tive alguns exemplos meio chocantes na minha família, que a Laís conhece, da minha irmã, do Roberto, que todos os dois tiveram um bom emprego, muito bons, e por algum motivo na vida não deu certo, saíram e depois estava ali, se vendo a ter que passar a velhice com a aposentadoria do INSS, que a gente que tem uma vida que consegue ter as coisas, é meio difícil encaixar. Entendi. Foi quando eu fui buscar a Laís, e também foi na transição que o meu chefe lá, o fundador, faleceu. E entrou uma nova turma e, assim, mudanças, assim, absurdas. Eu falava que tinha dia que eu não queria nem voltar a trabalhar. E a Laís falava, olha, se você quiser parar hoje, você pode. Só que eu acho que você tem condições para muito mais. E isso já são 5 anos, né, Laís? Que você... deve ter uns 3 que nós estamos juntas, então quando você já estava ali no processo foi 2020, não, então vai pro quarto, vai pro quinto ano agora, 2025, é verdade. Quando ela chegou, eu acho que na minha cabeça eu não ia ficar mais 5 anos trabalhando. Era terapia, gente, assim, toda sessão eu fazia a planilha rapidinho e aí depois escutava a respeito do trabalho e sempre dando orientações, né, o que ela tinha de potencial, se ela pudesse permanecer naquilo, até pela trajetória, como ela bem contou, né? O tempo de energia ali dedicada. E não só isso, também olhando para a capacidade, seja de poupança, e enfim, né? Os números que nós construímos aí juntas, eles dizem muito, né, Jorge? E aí foi quando eu estava quando eu comecei a pensar na aposentadoria, foi quando entrou a Gabi. Ah, verdade. Que falou, Rita, eu vou para o Canadá, eu preciso juntar uma certa quantia que na minha cabeça eu jamais vou conseguir. Então, eu acho que a Laís também pode te ajudar na questão de aposentadoria. Sim. Né? Lembra, Laís? Lembro perfeitamente. Aí a gente resolveu. E foi uma aula, liguei para ela, vamos fazer online. Eu falei, não, online eu não quero não, vem aqui na minha casa. Eu estava voltando para o presencial por causa da pandemia, eu não estava mais na... E aí ela foi lá em casa, eu acho que foi assim, foi amor à primeira vista. A gente ficou assim super encantada do jeito que ela tratou a gente. O Roberto logo já ficou assim, porque ele encontrou uma pessoa que para ajudá-lo, né? Porque acho que ele não ia conseguir sozinho, não. Eu também acho que não, Rita. Ele ficava segurando, não gasta, amor. Ele, como é que se diz? Ele não proibia, mas ele ficava sempre assim. Eu acho que você está gastando muito, eu acho que você pode maneirar um pouco, não precisa disso. Aí quando ele achou uma pessoa, ele falou assim, mandava mensagem no privado. Brincadeira, gente, não. Quase isso. E aí, quando ele viu a Laís, ele falou, não, pronto, achei a aliada aqui certa. E assim... E foi, assim, um divisor de água na minha vida. Eu acho que... Tem dois pontos, assim, que na sua história, para mim, foram muito importantes. E, assim, primeiro, só para finalizar esse assunto em questão da sua profissão, né? E a questão do planejamento financeiro profissional e pessoal.
porque fica muito nítido a questão que é comportamental. Não é uma questão de números. Porque se a gente falar, mas ela vai ter facilidade, porque a gente vai mandar nossa planilha, ela vai preencher a planilha. Às vezes a gente tem resultado com um cliente que anota num caderninho e não tem num papel de pão e não tem resultado com um cliente que tem uma planilha super linda. Sim. É muito mais uma questão comportamental. Igual você falou, é uma questão que foi na casa, virou amiga da família. Sim. E aí você trouxe para a Rita esse apoio que vira terapia financeira. Então imagina, uma pessoa que mesmo estando na área financeira se dedica 14, 16 horas, Sim. ela não precisa só de mais uma planilha. Ela precisa desse apoio financeiro. Então é o que a gente fala em relação à questão do serviço que a gente presta. Nós não somos planejadores financeiros de planilha. Nós somos terapeutas financeiros. Sim. Nós trazemos muito essa questão do comportamental. E o outro ponto é que eu fiquei meio pensando assim, não tá fechando. Porque uma pessoa que pensa muito no agora, é imediatista, que não sei o quê, ela não ficaria na mesma empresa há 35 anos. Olha. Ela não teria um casamento longo. Então, aí ela falou uma coisa aqui agora no final, que eu falei, então é isso. O que acontece? No nosso podcast com a Adriana, ela é uma pessoa super disciplinada. Por sinal, quem não assistiu, assista. Isso aí. E ela só falou, mas depende. Se eu colocar aquilo como meta, vai ser uma disciplina. E aí ela falou que essa disciplina de poupar em investimento veio depois que ela viu a necessidade e buscou a Laís. E aí veio essa questão de construção a longo prazo. Sim. Então a visão de longo prazo da Rita, ela é uma construção sólida. Sim. Porque ninguém fica 35 anos na empresa, ninguém tem um casamento, tem que construir a família da forma que constrói e passa por tudo que tem que passar para, de fato, colher coisas a longo prazo. Sim. Mas ela precisa colocar aquilo como meta. Sim. Que foi exatamente quando o Poupinho Invista entrou na vida dela. Sim. Me conta. E foi, assim, bem interessante porque questão de semanas, eu acho que de um mês, se eu não tivesse conhecido a Laís, se eu não tivesse buscado a Laís, eu acho que hoje eu não estaria como eu estou. Por quê? Porque quando quando veio o fundador do grupo falecer, eles já entraram com uma questão de PJ. De mudança. De mudanças dentro do grupo. E eu fiquei muito resistente, fiquei chateada. E, ao mesmo tempo, foi quando a minha filha tinha casado e já tinha um desejo meu e do Roberto de comprar um apartamento para ela. Mas aí na minha cabeça era assim, bom, então tá, o PJ vai ser bom porque eu vou receber todos esses anos, eu vou conseguir comprar um apartamento à vista. E graças a Deus eu conheci a Laís nesse momento. Na hora que eu falei, ela, o quê? Nunca que você vai comprar esse apartamento à vista. Então, hoje eu tô com um apartamento, já paguei uma boa parte, começamos o financiamento. E tô com meu dinheiro, onde a gente conseguiu dobrar nesses anos, né? A vida do meu cliente teria sido diferente se eu tivesse comprado esse apartamento nessa época. Ainda tem seu cliente, né? Que se tivesse comprado... Aqui, ó. Eu atendo o genro da Rita. Atende meu genro, então a briga lá em casa, vocês imaginam uma vez por mês como é que não é. É engraçado. Então, assim, essa questão do apartamento, eu, assim, conto pra todo mundo e sou uma fã, assim... Caramba, Rita, eu não sabia desse tópico, assim, porque, assim, você deve ter mencionado, e é interessante porque eu, por ser planejadora financeira, eu sempre busco a compreensão do todo, porque muitas pessoas falam assim, puxa, você tinha um recurso para comprar o imóvel à vista, né? Então, na lógica natural do planejamento financeiro cara, você tinha esse objetivo, você acabou de receber um recurso, só que é muito importante a gente, quanto profissional, ter uma visão do todo. Então, naquele momento eu observei, eu falei, tá, a Rita quer isso, mas também tem um outro lado profissional aqui gritando, e também tem um outro lado da aposentadoria, que se eu despender de todo esse recurso aqui, todos aqueles outros objetivos vão ficar simplesmente de lado. Então, na minha cabeça, na sua, você olhou aqui, ó, o apartamento, né? Se fosse na empresa, eu teria visto de um outros olhos. Mas o pessoal é mais complicado. E aí eu olhei e falei, cara, tem uma dor maior. E a dor maior é que eu quero discutir aqui com você, que é a respeito da aposentadoria. Entendo, assim, né, que dentro dos seus objetivos era ter esse momento com o Roberto, né, aposentar, enfim, né, viver esse tempo de qualidade. Só que no meio do caminho eu fui mostrando para você assim, olha, se a gente fizer X, a gente vai ter Y. E olhava a cada 2 meses o seu INSS para ver, e aí chegamos numa conclusão de que a gente tinha que poupar X.
tivemos diversos desafios no meio dessa estrada, né? Muitos, né? Muitos, Muitos, olha aí, gente. muitos desafios. Nem tudo é perfeito. Minhas bolsas, meus sapatos. Exatamente, tudo né? de Ela e a lado. Lorena, assim, elas disseram que quando elas saem do atendimento, logo em seguida é o dia do gasto. Elas não sabem o porquê. Por que que elas gastam logo depois de ter planejamento financeiro, sendo que a maioria das pessoas não gastam depois de ter recebido a orientação? É porque eu sempre dou boas notícias, aí esse é o problema. Vou começar a dar más notícias. Mas eu queria voltar aqui para a aposentadoria, sabe? Por que que agora, no meio do caminho, no meio do processo, isso perdeu a chama? Agora a gente desacelerou mais, a gente construiu estratégias mais inteligentes. O que que rolou aí? Na verdade, eu acho que foi O você trabalho tá mais mesmo, fácil, Você né? com seu Olha aí, o chefe da jeitinho. Rita dê mais trabalho para ela. Não, Ou não, que nossa, e o pior de tudo, que outro dia eu cheguei lá brincando, cheguei me despedindo das minhas funcionárias, choraram, brigaram, a gente vai junto, porque eu tenho oito meninas, né, que Sim. elas falam, você sai, né, a gente sai junto. Olha A gente sabe isso. que a história é diferente. Mas, enfim, meu chefe também fica falando para aposentar, porque, na verdade, também, Laís, depois que eu perdi o Roberto, Deus fui abençoada mais uma vez pela Nina, né? Sim. Aí eu falei, não, agora eu preciso aposentar, porque eu tenho a Nina. Mas a verdade é o seguinte, a Nina tá crescendo, a Nina já passa o dia todo Na creche. na creche, a Lorena e o Luiz vão estar mudando agora. E a Laís foi me mostrando, cada dia ela chega lá. Eu acho que ela chegou a me enrolar, porque eu imagino isso. Você acabou de descobrir, eu vou assumir em público. Ela Gente, falava eu assim, tentei não, enrolar. daqui 2 anos você se aposenta. Eu falava, não, 2 anos dá para aguentar. Verdade. Chegava 1 ano e meio, ela olhava, Rita, daqui 4 anos. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, mas eu nunca, né? Eu falei, deixa. Porque assim, Agora gente, eu disse 6 na última reunião, a gente olhou o Eu entrego a INSS. minha vida inteira para a Laís. A Laís acha que se eu tivesse... Aí ela sabe Eu de sou tudo. rica! Todos os clientes entregam. Se eu juntar o entrego salário, assim, de gente, eu olhos sou fechados. Não, eu acho milionária. engraçado é que ela fala assim, Rita, vamos fazer assim. Eu falei, Laís, se você falar que é para fazer, a gente faz. E eu não faço nada. Ô, sem conversa perguntar, fiada, né? viu, gente? Várias Nem gasto, bolsas. não. O pior de tudo, além, como o Jorge falou, é comportamental e é meio que uma lavagem cerebral, porque logo no começo Lavagem é cerebral. uma lavagem cerebral. Isso não tem menor lá no começo. Não, e o pior que é bom, que por mais que a Lorena a minha filha fala que acha que eu tenho que gastar mais, aproveitar mais. Ela não me que eu ajuda, trabalho gente. muito. Ela não Desde ajuda. sempre, Ela Alô, não me mas ajuda. ela é muito grata, Laís, por tudo, né? Até porque ganhou um apartamento assim, né? Ela é grata, né? Mas Gente, assim, isso é uma comédia. é uma comédia, né? Em Todo casa, primeiro realmente. sábado do mês é isso, assim. Eu e o Jorge sai de lá chorando, né, Jorge? Sim, é uma guerra, mas assim... E aí ela foi me falando, não, você tem... Aí eu falei, gente, eu sem o Roberto, sozinha dentro de casa, eu ainda acho que eu dou conta. Mas e as coisas no trabalho foram se ajeitando. Eu aprendi a dizer um pouco não, né? Eu aprendi a não trabalhar 16, mas trabalhar 14. E assim, e tô levando, eu acho que... E aí o que é mais interessante? Com a programação da aposentadoria, a gente olhava os números do INSS e ela aí sempre me mostrou, olha, se você chegar em certa data com X valor, hoje você, lá na época da aposentadoria, você vai conseguir viver mais ou menos o que você vive hoje. Porque quando pensava em aposentadoria, eu sempre ficava preocupada. Poxa, mas eu vou ter que abrir mão do meu personal, vou ter que abrir mão das minhas coisas, vou ter que abrir mão... Como é que eu vou viver? E a Laís, não, ela foi mostrando que eu não precisava abrir mão de nada, desde que agora trabalhando, eu poupasse, eu fizesse as coisas direitinho, né? Show. E então foi isso que aconteceu. Logo de cara, assim, eu penso 2 vezes. Hoje em dia eu tô um pouquinho mais relaxada, mas no começo, R$1, eu falava, tem que pagar R$1. Eu falava, mas o que a Laís vai falar se eu gastar R$1? Mas era E foi o que me ajudou Foi. chegar no que eu cheguei hoje, né? Foi. Da forma como a gente chegou, que foi assim. Foi. Semana passada, ela me mandou lá uma historinha, uma retrospectiva. Eu falei, não acredito que tá assim. E A Laís foi... Se eu tivesse conhecido a Laís, vamos supor, 5 anos antes, eu acho que... Sim, gente, eu tanta já gente tava- fala isso. não é? Já Pois é. Eu Vamos já pra estava frente. aposentada. Com certeza. Do jeito que a gente quer. Se dependesse da Laís, talvez não. Não, se dependesse de mim. Ela ia dizer, trabalha mais um pouco. E real, Rita, porque na época, quando você foi a primeira cliente que me instigou a aprender a olhar o INSS, que eu não sabia. Você acredita?
Então, nessa situação que você não trouxe... falou isso pra mim, que não Não, sabe. minha filha, vamos atrás do conhecimento. Laís, eu preciso disso. Não, pode deixar. Agora, vamos aqui, eu vou consultar um advogado, vou consultar alguém, Não, e o né? pior e assim, eu acho que eu não posso nem deixar de falar uma coisa assim que me encantou. Quando a Laís, no primeiro mês que a Laís foi cuidar lá das minhas finanças, eu pagava quase R$1.000 de net. Na hora ela pegou meu celular, quando veio a fatura, R$300. Eu falei, gente, essa mulher... Eu liguei, eu falei, deixa eu resolver isso aqui, pelo amor de Com Deus. isso, ela foi arrumando a minha net, foi arrumando a minha energia, né? Foi arrumando tudo. E assim, Foi. eu não dou um passo hoje em dia sem falar com a Laís. E ela, de vez em quando, ela vem com história lá de vida alta. Eu falei, não tô doente, não preciso de alta. É isso, olha aí. Já falei pra ela que ela não tem alta. E quando eu for, né, que chegar a minha hora, ela vai cuidar da Gente Lorena. do céu, tá vendo aí? Ela vai Olha cuidar aí, das ó. minhas coisas A que eu vou deixar pra responsa aqui Lorena. tá E grande. essa fala da Rita fala muito sobre confiança. Nossa! Fala não tem muito nem- sobre confiar, acreditar. Porque eu acho que não vai vir aqui nessa mesa um caso de sucesso de um cliente que não confiou, não aderiu ao processo. Se você pegar os últimos 5 episódios atrás, todas as pessoas, elas se entregaram ao processo, se entregaram à consultoria, seguiram o que a gente colocou. Acaba que comportamento é muito uma briga interna do eu. E se você assume esse compromisso com o outro e minimiza e silencia esse eu, acreditando em alcançar esse futuro, né? Sim, É resultado. sim. Então, assim, a pessoa ela já tá aqui, já se dedica, já busca, né? Sim. Só falta, de fato, confiar no processo. Mas e o processo? Foi fácil? E o processo? Até que assim, eu não posso dizer que não foi muito fácil, mas Ótimo. também não foi Vamos absurdo. vamos apertar no próximo sábado do mês, viu? Acontece. Eu sou muito fiel às pessoas que eu coloco para trabalhar. 35 anos. Não precisa dizer, Não, não. quando você tava contando sua história, veio na minha cabeça, essa mulher é muito fiel. Mas hoje em muito dia eu sou incompetente, né? Por estar 35 anos. Mas Não, hoje em dia não, o mercado diz Eu isso. não. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu também não, mas assim. Vão falar que é incompetência, mas comodismo. sim, Eu discordo, sim. totalmente. Eu discordo porque eu não tô no mesmo lugar quando eu entrei. Exato. Eu cheguei lá assim por um acaso, eu não sabia nada. Agora Eu fazia Agora é dona. eu Sócia fazia majoritária. o caixa naqueles livrinhos de quadradinho, então eu aprendi muita coisa. E realmente, quando eu falo que eu não sei trabalhar em outro lugar, eu não sei. Eu acho que eu nem dou conta mais de ir para uma mudança, sabe? Sim. Eu sou muito fiel com as pessoas que eu busco. Sim. E a Laís, assim, ela As falou... pessoas têm que dispensar ela, a personal tem que dizer assim, Rita, não Foi. Mesmo. Dispensaram, eles é que me Rita. dispensam, mas a Laís, eu já falei que ela não tem vez, não. brincadeira. A personal falou, tá muito longe, A 10 pessoa anos. ela morava no jardim, lá Voltando. longe, 1 hora para chegar em casa às 6 horas da manhã. Olha isso, imagina a hora que a personal Ela acordava acordava e ela 4 quase horas. não aceitou. Não, o que é bom é que as pessoas também, eu acho que gostam um pouquinho de mim, né? Gostam, Porque não querem me largar, mas enfim. E aí, é confiança. Eu indico ela isso para todo mundo. Engraçado que todo mundo que me conhece, até meus funcionários, às vezes, quando eu falei, que eu vou comprar isso. A Laís, hein? Se a Laís te pega no começo do mês, E é engraçado, Rita, isso que você tá falando, porque hora ou outra eu encontro um cliente e aí vou atender. Esses dias eu tava num café atendendo um cliente e a namorada dele chegou e, nossa, eu queria tanto te conhecer, a famosa Laís. todo mundo. Porque dá justificativa pra tudo, que eu que não deixo, né? Eu sou ruim. E aí elas falam, meu sonho é ter uma Laís na vida, mas eu não tenho dinheiro para isso. Eu falo, gente, não precisa ter dinheiro para isso. E uma coisa também Por que, eu Rita, que aprendi- não precisa? Fala pra todo Boa. mundo. Por que não precisa ter dinheiro? Porque a gente começa a ter quando você entra. E outra coisa, eu tinha ideia, eu achava que eu ganhava pouco, mas a gente não ganha pouco. A gente aqui não sabe administrar o que a gente ganha. Exato. Na verdade, é isso porque você vê no meu trabalho, eu trabalho com prestação de serviço, eu vejo funcionários lá de limpeza que viajam uma vez por ano para o Nordeste, tem seu carrinho. É questão de planejar. Se você não dá conta, tem que buscar alguém para te ajudar. Sim, Tem que buscar. E é fundamental. Hoje eu faço propaganda da Laís para tudo quanto é lado. pra todo Obrigada. mundo. E Hashtag falo, poupa em vista aí. e até uma recente do Jorge, esse dia,
Eu passei lá, acho que falou, mas ela foi lá em casa e eu não tive coragem de mostrar meu conta-cheque. Eu falei, como é que você vai querer que ela resolva sua vida? Resolve? Não tem como. Não tem É essa. confiar e Não abrir tem tudo. Lá em casa a gente abre tudo, né? Às vezes não, gente. Às vezes fica, o aplicativo do banco tá travando. Aconteceu algumas vezes. Eu falei, fizeram Cartão de merda. crédito. Eu tenho minhas O PDF, lá de PDF da fatura corrompida. Mas não, de verdade, assim, nada que... Eu acho que nessa jornada mesmo, assim, falando com o meu olhar como planejadora, né? Isso que o Jorge falou é um tópico bem importante, né? Acho que a Rita, ela é uma pessoa que... Ela entende a posição, né? Como planejadora, ela tá vendo os resultados quando ela vê investimentos ou planejamentos de viagem que acontece, ou a compra de um apartamento que é bem sucedido, valoriza. Então, o trabalho de um planejador, eu brinco sempre que eu faço uma reunião inicial, Rita. Eu falo assim, mas nem sei como eu vou te pagar. Eu falo, deixa que eu vou dar um jeito, porque o meu papel é fazer com que esse recurso volte para você. E esses dias, Rita, eu estive em reunião com o Jonathan, e ele falou assim, Laís, por que seus clientes ficam tanto tempo? São 6 meses o contrato, tipo assim, não entra na minha cabeça. Ele falou, gente, isso não entra na minha cabeça. Eu falei, Jonathan, quando você vai começar a fazer a conta, tem sessões que a gente não tem realmente assunto para tratar com o cliente. Só que você tá ali justamente de corpo presente para mostrar que tem alguém olhando, relembrar a pessoa de fato que ela precisa olhar para aquele lugar, que ela precisa ter um dia de dedicação àquele momento. Por mais que separe o momento, só tabule, olhe as finanças de forma geral, mas aquele momento ali é importante porque ela está dedicando tempo, né, para olhar para o financeiro, né, Rita? E foi demais, porque com a ida do Roberto, eu fiquei assim desamparada de todas as formas. E uma situação que a Laís me deixou muito confortável foi saber que a parte que ele fazia, da parte financeira, Sim. ela ia estar ali me ajudando. Então, eu acho que eu fiquei mais forte nesse momento, porque eu tinha muita preocupação, porque quem ia cuidar das minhas coisas, né? Porque era assim, chegava no final do mês, amor, olha, que eu tenho que pagar isso aqui. Entregava os boletos e era ele que pagava, era ele que arrumava, colocava na planilha, né? E ele me mandou a planilha dele antes dele partir. Até hoje. Ele me mandou. Mandou. Né? Então, assim, hoje, nesse ponto, é uma das coisas que eu fiquei bem tranquila. Foi. Né? E, assim, vale muito a pena. É o que eu digo. Foi o divisor de água na minha vida, o planejador, o financeiro, foi a Laís. Só. Show. Rita, eu quero falar que a gente tem algumas perguntinhas que são padrões, mas eu antes quero compartilhar com você a respeito desse impacto da perda do Roberto. Assim, queria que você falasse assim, sobre... Foram algumas mudanças significativas aqui na sua vida. Foi a perda dele, né, nesse processo. Primeiro, essa mudança do trabalho, a perda dele, mas aí teve a chegada da Nina. Né? E o que aconteceu com tantas mudanças, assim, significativas, assim, na sua vida? O que você olha para as suas finanças e fala assim, cara, isso aqui impactou, não impactou? Hoje, se eu não tivesse buscado esse trabalho da Laís, eu não sei, porque... Como é que você perde o marido que você tinha certeza que era teu maior porto seguro, era teu porto seguro, de repente do nada, e aí nesse momento a minha filha teve que voltar a morar comigo por decisão deles, que não queria me deixar só. E eu vou dizer bem sério, eu não tinha vontade mais de nada, eu tava bem tranquila porque eu pensava assim, agora eu já posso morrer porque a Laís já me ajudou a deixar a Lorena confortável, porque minha filha é uma dondoca, é uma princesa, né? É mesmo. E assim, eu tenho que deixar para ela, eu não tenho mais ninguém para deixar. Sim. Então eu estava bem assim, achando que estava tudo bem, que eu também já estava pronta para poder ir, que eu não tinha por que mais estar por aqui. Já tinha uma pessoa para cuidar da Lorena, que era o marido, já tinha uma pessoa que era para cuidar da Lorena financeiramente, né? E aí, com 6 meses que o Roberto faleceu, Deus me deu a Nina. Foi a Nina, que foi a melhor. Assim, eu não tenho nem o que falar. Imagina, aí veio o problema financeiro para mim. Então, deixa eu trazer aqui o aspecto... até que eu tô boazinha, você já percebeu que eu tô uma vozinha bem... Não o primeiro velha, ano, né? porque o primeiro ano foi um desastre. Eu falei, Jesus amado, o que vai acontecer aqui? Eu tava tudo organizado. E a menina nasceu, Jorge. É uma avó maravilhosa. Acho que toda avó Pais que é de isso. primeira viagem, vó de primeira viagem. Nossa. Eu não julgo. Olha aí, Ana. Tá bom, mas me ajuda aqui, você tá desse lado. A gente fez um enxoval bem tranquilo. Bem tranquilo. Aí a festa de 1 ano, acho que foi uma festa tipo a nível de 15 anos, né? Então foi bem E a tenso. Laís falou, a gente vai fazer essa festa. Mas eu apoiava. Eu apoiei. Mas o mais interessante foi isso, é que por mais que ela controla,
É um controlar tão gostoso, porque você fica... Ela parece que sabe a tua necessidade. Se ela sabe que aquilo que você quer não é simplesmente pelo o ato de gastar. É uma satisfação que você tem. Sim. E ela também é muito tranquila, porque ela não acha que você tem que só que guardar. Você tem que viver e tem que guardar. O próprio merchandising. Então, isso me deixa muito, muito tranquilo. Eu falava, Laís, eu quero fazer a festa da Nina, eu preciso fazer essa festa de um ano. Quem é que não ia querer, né? Não, eu Olhava comprei assim aquela pra minhas festa finanças. como um momento de retomada, porque você estava ainda num processo de luto, então todas as reuniões eram reuniões bem emotivas, né? Então, quando você falou assim de um tópico que eu vi os seus olhos brilharem, eu falei, eita, acho que isso aqui vai reacender a Rita. Então, eu queria muito mais, mas ficou no meu pé. A minha filha adora gastar, mas quando ela está lá, ela é uma santa. Ela não fica nada, né? Ela adora gastar, mas na frente da Laís, é minha mãe que quer tudo, é minha mãe que quer fazer tudo. Aí você olha no Instagram, as duas o dia inteiro trocando mensagem, mostrando... Até isso a Laís cortou. Até isso. Boa. Lorena. Técnica de planejamento financeiro, de parar de ficar trocando mensagem, instalar o aplicativo. Mandando ideias da festa, mas a Laís falava, mas vai ser só uma festinha. E foi só uma festinha. Foi, simplesmente assim, uma festinha. Eu até levei a filha do Jorge, que eu falei assim, eu não tenho criança, gente, pra aproveitar isso aqui. Jorge, eu aluguei. Eu falei, Jorge, deixa eu levar esse comigo. Compensação, a Marina faz 2 anos, semana que vem, vai ter só um bolinho. Um bolinho, eu tô ótimo. muito chateada Ou com esse seja, bolinho, né, mas, o enfim. plano tá no caminho, né? Tá funcionando. Mas é muito leve. Muito. Ela consegue apertar a gente e você fica com ela na cabeça. Você vai comprar alguma coisa e você fala, mas e o que a Laís vai pensar? E outro dia eu tive ano passado eu tive a oportunidade de viajar com um casal que é cliente dela. É muito engraçado, porque a gente fica... Quem foi, Rita? O Zeca e a Letícia, lembra quando a gente foi pra Bahia? Sim, verdade. Não era muito engraçado, porque quando a gente pensava em comprar, um já gritava, ei, Laís! Tem muito mesmo. Não, tem bordão. Qual foi aquele do último podcast? Milaskei. Milaskei. E hashtag por que choras, Laís? Por que choras, Laís? É muito bom também. É impressionante como e o que é mais gostoso disso tudo é quando você pega o seu extrato e você vê que você não tem nada que te deixa mais confortável. Não é o que choras, Laís. Si. Não. É o conforto, é a segurança que você tem, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu não falei aqui, eu sempre fui arrimo de família, sempre ajudei muitos meus irmãos. E hoje eu fico um pouco mais tranquila em saber que se Deus lhe guarde, aconteceu alguma coisa, né, Laís? Sim, a gente sempre fala sobre isso. Sim, né? sim. Eu posso estar dando suporte, eu posso ajudar. Então, assim, as broncas da Laís em relação ao que a gente colhe. É assim, imensurável, não tem como. Não tem. Realmente, o planejamento financeiro em si mesmo, assim, quando a gente olha para o que ele faz, né? Assim, a matemática ela é simples, né? Então, a gente vai lá e coloca na planilha R$10.000, abate os R$7.000, deveria sobrar 3. É muito simples, mas tem tanto, no meio do caminho tem tantos detalhes. Eu sempre falo isso pro Bruno, quando eu vou fazer minha planilha, eu sempre passo essa raiva com ele. Eu vou fazer a planilha do mês, eu anoto todas as despesas, todas as receitas, e aí eu olho lá a capacidade de poupança, aí eu fico toda feliz. Aí na hora que eu vou começar o mês, não fecha a conta, e hoje mesmo... Ele falou assim pra mim, ele falou, amor, mandei tanto de recurso pra você. Eu já na minha cabeça já não fechava a conta, ele ficou com recurso, aí ele foi me mostrar que tinha comprado Bitcoin, né? Aí ele, todo mês eu tô deixando. Eu falei, meu amigo, é óbvio, tá aqui, ó, nítida na planilha que eu vi essa capacidade de poupança e não vejo mais, né? O planejamento financeiro básico é esse, só que no meio do caminho você tem esses detalhes, você tem um aniversário. Todo mês tem alguma coisinha. Tem, sempre. Você me manda. Hoje mesmo você já viu, né? Ela já chegou falando, gente, que não fez a poupança do mês passado, hoje vem... Mas eu vou voltar. Olha isso, todo mês. Já tem 3 meses. Mas esse mês, meu cartão, você vai me dar estrelinha. Você vai ganhar uma estrelinha. Gente, meus clientes, eles amam essa estrelinha, gente. Ele tá gente. positivo, pra você ter ideia. Olha isso, positivo. Positivo, Ou seja, como é que o cartão de crédito tá positivo? Restituição de alguma coisa. Restituída, alguma compra que desistiu. Eu comprei lá um negócio, falei, não, cara, eu vou gastar dinheiro à toa. Antigamente olha eu gastava isso. que nem pensava. É mesmo. Não, esse dinheiro aqui, ela é muito dinheiro. Com esse aqui, se eu deixar esse dinheiro na mão da Laís, ela vai fazer miséria, vai fazer muito mais.
Aí eu fui e cancelei tudinho, aí deu positivo esse mês, meu cartão tá Olha positivo. isso, gente. Estou preparadíssima para a reunião. Ela até com a brusinha da reunião. Já tô com a blusa da reunião já pronta. Eu tô com a blusa da Aí reunião. eu já não tô vendo a hora de chegar logo o dia, só pra ela mostrar que é cartão positivo. Olha isso, tá vendo? Olha isso. Não vou jogar balde de água fria, tá? Ó. Mas cartão positivo é porque vai entrar as parcelas e entrou o valor total. Não, eu Olha aí, Jorge. Ele cancelou, gente. Eu tinha feito uma compra de 12 meses e cancelei, porque eu falei, não, é muito É besteira isso, que na mas mão da é Laís isso. rende mais. Ah, então, Vai me dar muito mais obrigada, resultado do que o que eu Jesus. queria. Gente, a história da Rita é isso, assim. Ela é uma história de muita superação, de muita fidelidade. A gente não tinha trazido isso, de muita fidelidade. De muito compromisso, né? Eu tenho um compromisso sempre no primeiro sábado do mês. Esses dias estavam querendo roubar seu horário, Rita. Nunca! Nem... Gente, Primeiro briga. sábado, Eu nem às vou te 8 horas. contar quem foi. Brincadeira. Olha isso, a cara dela, gente. A história... Você vai Olha- ser responsável se caso você me largar e o negócio destrambelhar tudo, aí você vai ser responsável pela situação. Olha Porque isso. é impressionante, assim, Não, tudo que eu vou gastar, eu penso nela, eu falo, cara, não, isso aqui na mão da Laís vai render 3 Ô, vezes. mas lá na Jesus, frente que eu poder compro, lá que eu na frente tenho. compro. É verdade, você tem, Laís. Ai, É o que eu te falo, você na minha vida foi assim, é um anjo. amém, amém. Um anjo, e eu só te desejo o dobro, muitas bênçãos. A Laís é a primeira pessoa nas minhas orações. Amém, amém. Obrigada. Assim, Esse é o maior porque presente. assim, você vê que não é só a parte profissional. Ela não vai na minha casa só para cumprir Eu vou tomar a um café agenda. com meu pão de Não, queijo. tudo bem que nos primeiros dias ela chegava lá em casa tinha um banquete, né, Laís? Tinha um Não, até hoje banquete eu- no café. tinha Hoje mesmo, ela é. chega tem um pão de queijo, mas é porque era o Roberto que amava. Era mesmo. tudo, né? Era o Roberto, banquete. era um Eu me banquete impressionei que mesmo. Me tinha. impressionei nos primeiros. E aí eu chego cansada, nossa, no sábado eu Não. acordo cansada. E ele já acordava mais cedo, arrumava aquela mesa maravilhosa. Hoje ela tem um pão de queijo, né, Jorge? Não, o Jorge Jorge é uma também. delícia, Já é uma chega, já delícia o pão chega. de O Jorge queijo. da mão do Luiz não tem nem água. Olha isso, velho. Quando eu chego e tem um pão de queijo, a Rita tá em casa. Não tem. A mesa limpa. Eu falo, Luiz, o Jorge veio pra cá, 8 horas da manhã, deve estar com fome. Ele deve ter acordado, pulou da cama e bateu aqui. Ah, nem lembrei. É, Homem desligado, homem é né? desligado. E aí, a gente sempre faz, Rita, 3 perguntas, assim, padrões, sabe? Assim, para as pessoas que nós estamos encontrando aqui. E eu queria falar, assim, que fazer uma pergunta que mesmo com conhecimento aí financeiro, né, apoio dentro dessa história, dessa jornada de planejamento financeiro com muitas conquistas, né? Foram muitas conquistas. Muitas, nossa. Muitas, eu acho que nem Eu não- você imaginava Não, acessar números assim, né? Nunca imaginei que eu pudesse chegar no patamar que hoje. Legal. Hoje eu te garanto, hoje eu tô tranquila. Hoje eu tenho uma minha. Isso Se não der tem preço. se alguma coisa der errado no meu trabalho, eu me cansar e falar, chega, vai tudo para aquele canto lá. Eu sei que eu posso fazer isso e é muito bom você trabalhar assim. Isso é liberdade financeira, Muito. Rita. Hoje eu posso fazer isso. Às vezes eu até brinco e falo, a Laís diz que eu já posso aposentar. Vocês não me perturbam muito, não, porque eu vou embora. E é Olha verdade. Isso é uma verdade. Chantagem, velho. Chantou, me Mas usa. é verdade. Hoje, antigamente, antes de conhecer a Laís, eu imaginava que eu ia morrer. Eu falava, gente, eu vou chegar com 80 anos nesse lugar que eu não vou aguentar ficar nesse ambiente. E hoje eu vou trabalhar porque eu gosto de trabalhar. Verdade. E eu gosto Importante de isso. o que eu faço, eu gosto. Mas assim, Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente? o que eu faria diferente? Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente? Eu teria te contratado Uh! bem antes. Excelente. Eu teria te contratado bem antes. Pra te conhecer, eu teria. Com certeza. Hoje eu já estaria. Milionária. Não, Marisa, também não. porque Uma vai bilionária. com o parente ver esse podcast, meu Deus. Não, Milionária. Não, nós vamos chegar a ser milionária, né? Vamos, é nosso alvo. Não, eles dizem que eu já sou por conta do meu apartamento, né? É. Mas meu apartamento não, é inegociável. Eu vou vender ele já Ela já. quer vender meu apartamento, quer que eu more de aluguel, mas eu falo pra ela que eu sou velha. Eu tenho o sonho da casa própria. Que conversa. O que durante esse processo você aprendeu que você falou, cara, isso aqui foi o que virou a chave pra mim em relação à questão do planejamento financeiro? Segurança. A segurança do futuro. Como eu falei, eu tenho minha irmã e o Roberto, que eram funcionário público, ganhavam bem, de nível alto, e por alguma decisão errada, eles
estavam assim. Minha irmã hoje está numa situação, né, que eu sempre falo, uma situação bem complicada, Sim. que é duro. É muito triste você ver uma pessoa que, como eu vejo a minha irmã hoje, porque ela foi diretora da Cibrazen, tinha, assim, ganhava muito bem, mas era aquela pessoa que não pensava no amanhã. Também era rimo de família, ajudou muito a gente, com certeza, mas assim, achava que as bolsas, os salões de beleza, as roupas, isso tudo passa e a gente vai chegando, quando tá velho a gente nem precisa mais disso, né? Então, foi o que eu agradeço muito, que a Laís me mostrou isso. Quando eu busquei a Laís, foi quando eu abri os olhos para isso. Eu vi ela tão empolgada, ela tão interessada em me aposentar bem, que é até gostoso de ver. Eu acho que ela se preocupa mais com a minha aposentadoria do que eu. E em fazer com que eu aposente não tenha uma redução do seu redução do meu padrão de vida. Meu padrão de vida, né, Laís? Então, isso me encanta muito, porque eu vejo que a preocupação dela é essa. Uau. E é uma psicóloga, né? É uma Sim. psicóloga, não tem como. Acho que exagero não é exagero. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi buscar uma pessoa para cuidar do meu dinheiro. A gente nunca sabe. Olha que eu trabalho na área financeira esse tempo todo. A empresa eu brigo por R$1 de tarifa bancária. O meu eu pagava que eu nem sentia as tarifas, não é isso que eu pagava? Sim. Da empresa, sim. Agora os meus não. E assim, eu digo que hoje eu tô segura. E eu acho que isso é bom para minha filha. Minha filha, ela fica muito tranquila em me ver nessa condição. Sim, com certeza, com certeza. Me veio hoje, é o que eu falei, se eu me encher o saco, eu falo, não, hoje eu vou parar, vou conseguir ter o mesmo padrão, mas não vai ficar tão ruim não, né, Laís? Não vai ter que abrir mão de poucas coisas. Assim, dá poupança que parece que já tá abrindo, brincadeira. Como é que é? Como é que é? Dá poupança que parece que você já tá abrindo mão. Da poupança? Não, nunca. Tudo bem, é porque às vezes ela quer que eu poupe 50% que eu ganho. Aí, não, brincadeira, gente. Exagero. Não, mas eu vou voltar, você vai ver. Não, é uns 39. Não, você vai ver a partir de janeiro. Olha, janeiro é muito prometido. Você colocou 24 meses, em um ano e meio eu vou te mostrar o que você quer. Então, olha isso, venha. Eu vou ficar morar sozinha. É isso aí. Maravilha. Rita, que conselho você daria para as mulheres que passaram por processos de perdas, né? Impactos mesmo, assim, financeiros, né? Porque algumas até perdas através do divórcio, né? O quanto que isso gera impacto. Que conselho você daria financeiro para elas? Gente, eu sempre falo, eu sou muito abençoada. Eu, graças a Deus, nunca passei dificuldade financeira. Rita, eu já passei algumas, mas por conta da família, de ter que ajudar minha irmã, né, processo de divórcio dela. Mas, assim, guardar, poupar. Eu não tenho como falar uma outra coisa, né, Laís? Porque, e assim, e muita fé em Deus, porque a questão da perda do Roberto, a pessoa fala, você é muito forte. A Laís mesmo foi uma que vivia me pedindo para buscar terapia, né? Buscar um psiquiatra. Eu nunca busquei, é o que eu falo. Eu não sou forte, o que é forte é o Deus que habita em mim. Sim. Entendeu? Então, assim, vai em frente, é difícil, mas a gente consegue. A gente consegue. E quando você, agora olhando um pouquinho mais pro lado do material, quando você abre o seu extrato ali, que você vê aqueles números, é uma tranquilidade, é um negócio assim que você... É impressionante, eu não sei. Ela até fala assim, mas será que eu tô pensando assim... Será que é meu mesmo? É meu mesmo? É feio eu pensar assim, né? Que é bom que ia ter tranquilidade com tantas pessoas outro dia ela fez uma jogada aí que eu falei, uau, essa foi demais. Aí quando eu vi o resultado, eu liguei pra ela, eu falei, Laís, eu tô me sentindo mal, mas tá certo, isso mesmo, é assim mesmo. Não, Rita, isso é fruto do seu trabalho, isso é fruto do seu comprometimento, né? Sim, eu mudei muito. Muito. Nossa, foi uma jornada muito boa. E é isso, assim, a gente queria te agradecer, né, por esse sim, por estar aqui, por simplesmente hoje trazer essa inspiração para as mulheres que passam esses desafios, né, Rita? E além de mulheres também, quem está nos assistindo aí, que hoje precisa de uma história de superação, né? Precisa ouvir uma história de superação e que conseguiu conquistar níveis altos, né? Ouça esse podcast, né?
faz com que experimente mesmo essa mesma jornada aí da Rita. Então, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço muito a vocês. Uhum. E você, eu acho que eu vou ser uma eterna... A minha gratidão com você, eu já falei que quem vai pagar não sou eu, vai ser Deus. Então tá bom. Porque, Tá ótimo, eu tô Então tá ótimo. pago. Tô com um bom patrão. Se eu viver 100 anos, eu não vou conseguir agradecer o quanto a Laís mudou a minha vida. Como eu falei, hoje eu tô tranquila. Hoje eu vou trabalhar reclamando, mas eu vou trabalhar porque eu gosto. Eu tô tranquila, sabendo que... Agora sim, engraçada, gente. Reclamando que eu gosto. reclamando, mas eu vou. Agora sim, se não tivesse... Outro dia eu tava fazendo lá, pensando, né? Eu quase não penso, né, Laís? Imagina. Se eu não tivesse... Eu tava pensando, gente, se a Laís não tivesse aparecido naquele momento, Porque que eu ia pegar tudo que eu ganhei de 35 anos de trabalho, eu ia comprar um apartamento para dar para minha filha, ia comprar à vista. Aí eu estaria nessa situação, porque emprego todo mundo sabe que é cansativo. Eu já não estou mais aguentando ficar o tempo que eu ficava. Sim. Como é que eu ia estar agora? Ou seja, o que eu pensava lá atrás ia realizar. Eu ia ter que trabalhar até 80, 90 anos aqui e calada, né? Porque viver só de INSS é meio complicado, né? É muito mesmo, por isso que é importante Então, o assim, planejamento. tem. Eu faço propaganda da Laís para todo mundo. Chega um colega perto de mim reclamando, peraí um pouquinho que eu tenho a solução, eu tenho um telefone aqui de uma menina que mudou a minha vida. Então, assim, Laís, eu é que tenho que te agradecer muito e agradecer agora o Jorge, que está com o Luiz, que eles conseguiram mudar a chave. O Luiz está, assim, muito, muito satisfeito com o trabalho de vocês também com ele. Sim. E eu tenho certeza. Agora a gente só pode... Essa minha gratidão só vai quando ela me largar, porque se ela me repar de me dar alta... Eu tenho uma armadilha na minha mão. Não, você não tem nada. Você sabe que depois de mim, eu vou ganhar lá minha aposentadoria e vou lá e vem aqui em casa pôr na planilha, que eu não sei pôr, não. Para você ir lá todo dia, eu tenho muito que te agradecer. Você sabe o quanto eu tenho um carinho. E eu te acho assim... Vou falar agora da Laís, né? Por favor, fica à vontade. Você sabe que eu te acho uma pessoa assim maravilhosa. Você é uma pessoa de Deus. Amém. Eu acho que a nossa relação deu muito sucesso. Eu tenho fé em Deus que vai dar muito mais sucesso. Porque é o que eu digo, você não olha os números, você olha a gente. Você trata a gente, você está sempre querendo o bem da gente, você está sempre querendo a tranquilidade da gente. E isso assim, acho que foi o que mais me encantou em você, no Poupa Invista, que eu vejo isso com todo mundo. Eu vejo o Jorge lá com o Luiz, com a Lorena. E assim, eu e a Lorena, nós somos assim eternamente grata por você. Amém. Você sabe que se você não tivesse... Eu não sei nem dizer como é que seria. Não seria, gente. Não porque seria, já estava escrito porque- na história. Uma pessoa que não tinha patrimônio. Eu colocava lá um dinheiro lá. Na poupança, debaixo do colchão. E hoje eu olho assim e falo... Poder falar assim, hoje, se eu não quiser mais trabalhar hoje, eu posso parar. Isso não... Esse é o nosso... Você não essa tem é a nossa Quanto missão. tempo? Quanto tempo? Vai fazer 4 anos agora. Foi em 2020, né? Foi 4 2020. Em anos. novembro. Nós estamos comemorando 4 anos. Então eu vi o grupo em novembro. A Laís, foi na época da pandemia, né? Sim, em 2020. Olha isso. 4 anos. 4 anos de muita... Não, a gente falou tanta coisa aqui que eu vou falar. Foi uns muito 10 anos. Não, mas são 4 anos de todo mês, né, Laís? Sim, todos nunca os meses. deixamos um Nunca- mês. nunca deixamos um mês. 48 encontros, no E mínimo. e com a ida do Roberto, a Laís também foi muito, Presente. pra gente foi assim, era uma força que eu chegava lá, porque era com você que eu chorava, né, Laís? Sim. Com você que eu chorava, porque é aquela história, como é que você chora na frente da família, sendo que você é o porto seguro da família? Você não pode. Então, a Laís me ouvia chorando, assim, meio que às escondidas e tal. E é isso, gente. É só agradecimento e falar que vocês procurem um planejador, que é tudo de bom. Isso aí, então você continue aí com a nossa série, né, Jorjão? Aí acompanhando, nós estamos no episódio 6 com a Rita e nós vamos ter mais episódios, muitas histórias lindas, né? Nós já atendemos mais de 400 famílias, então tem história aqui. Tem podcast. Tem muito podcast, então todas as semanas, né? Acompanha aí. Às quintas-feiras, 1h da tarde, nós postamos aí dentro do YouTube e Isso. Spotify. E Spotify e no nosso Instagram também. Acompanha a nossa página. Um beijo no coração de vocês. Beijo, beijo. Até mais, pessoal.